Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia! E aí? Terçou, desembaraçando episódio 81. Como é que tu tá? Como é que tá tu? Como é que você está? De todo coração desejo um grande dia para você, tá? Se você está vendo ao vivo esse conteúdo, então desejo a você um bom dia. Se você está vendo conteúdo gravado, bom dia, boa tarde, boa noite e boa madrugada. Porque tem os que assistem de madrugada, né? É isso aí. Obrigado sempre pelo seu carinho, obrigado pelas palavras, pelos compartilhamentos, enfim, tudo que vem de vocês aí, que nos ajudam muito e nos ensinam bastante. Desembaraçando é de segunda a sexta, às 6 horas da matina, 6 horas da manhã. E sábados, domingos e feriados é um conteúdo de horário alternativo. E aí vai de acordo com o momento que acordamos. E, enfim, aí nos preparamos para estar com você aqui. Mas obrigado pelo carinho de sempre. Obrigado por tudo. Obrigado, enfim, por o que tem acontecido. E porque vocês têm sido de grande ajuda com a nossa caminhada aqui, tá bom? Eu agradeço muito, 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 né? Vamos ao que interessa, então. Eu quero falar um pouco sobre oscilações e falar sobre os ciclos da nossa vida. Vamos falar um pouquinho sobre isso, né? Então, assim, quando falamos de oscilações, vamos falar da nossa vida emocional, né? As oscilações fazem parte da nossa vida. É isso aí, não tem conversa. As oscilações fazem parte da nossa vida e eu sempre gosto de falar o exemplo aqui da onde eu moro, né? O prédio onde eu moro tem as suas oscilações. Aí eu tô falando da estrutura já do prédio, né? Eu moro no último andar, do 25, e é interessante que em dias assim de chuvas de vento, aqueles dias bem interessantes, né? A gente já percebeu por várias vezes assim, o prédio dá aquela trabalhada assim, dá aquela oscilada, né? Enfim, e faz parte da estrutura, né? Então, já tínhamos sido avisados que a estrutura trabalha, vamos colocar assim que ela trabalha, para que possa ficar em pé. Tem uma vez que eu achei que eu estava com labirintite, tontura, né? Eu falei, nossa, parece que eu tô com tontura. E quando vê, não. Aí eu olhei, tava balançando o lustre, a água lá do vaso sanitário tava balançando, então eu entendi que era o prédio. Aí os vizinhos tudo comentando no grupo na hora, o que tá acontecendo? E era a questão da oscilação, o trabalho que faz a estrutura para justamente ficar em pé. Eu achei interessante essa ideia da oscilação que ajuda a ficar em pé, que ajuda a suportar o balanço. No caso do prédio aqui. Vamos levar isso para a vida. Isso é bem interessante, viu? Isso dá um baita aprendizado na nossa vida. Porque assim, vamos lá. Eu com o meu caderno. Vamos lá. Emocionalmente nós oscilamos. Todos nós temos momentos, né? Enfim. Eu não estou falando aqui dos transtornos, tá? Que os transtornos de humor já é uma questão com diagnóstico sério, já é uma questão com tratamento médico, psicológico, enfim, outros tratamentos. Aí já é uma questão assim que é necessário um acompanhamento. Porque no campo dos transtornos, o que para você aí pode não parecer tanta coisa assim, até mexe, né? Mas ok, a vida continua. Para quem tem já é diferente, tem um peso muito grande, então tem que ter os cuidados, tá? Então não estou falando do campo dos transtornos. Mas vamos falar assim. Vamos falar das oscilações que fazem parte da condição humana, né? Quem de nós aqui, quando levanta, está muito animado com alguma coisa, você está animado, você está positivo, e aí você, de acordo com aquilo que escuta, ou nem que escuta, ou que pensa, de uma hora para outra a gente começa a ficar mais desanimado, assim, né? Eu tenho um projeto, uma ideia para executar no dia de hoje, e parece que tudo faz sentido no campo dos pensamentos na hora, tudo me apoia, tudo fala assim, então vai, só vai. Mas aí você começa a ficar meio esquisito de uma hora para outra, começa a vir pensamentos que questionam, aí você fica assim.
Em alguns casos eu nem faço mais nada, ou até ainda vou, mas já vou meio assim, vou fazer para dizer que fiz, mas não estou tão entregue aqui, né? Por que que nós somos assim? Então, é interessante, né, que os conflitos, então, aí já falo conflitos, né? Os conflitos fazem parte da nossa estrutura, né? Até porque, vamos trazer um pouco de psicanálise, né? Nós não somos conflituosos por defeito, mas nós somos conflituosos por estrutura. A nossa estrutura é conflituosa. Nossa, Baracho, como assim? Cada um no seu tom de barulho com isso, cada um na sua intensidade, cada um baseado na sua história de vida, cada um baseado no que viveu. Mas nós temos sim essas oscilações, esses conflitos, essas mudanças, né? E aquela coisa toda. E assim, por incrível que pareça, essas oscilações têm a sua importância, ok? Aí mentes assim, que tem uma evolução em relação ao que vive, elas compreendem desse jeito, né? Que as oscilações, elas têm sim a sua importância. Eu posso tirar alguma coisa disso, eu posso tirar algum aprendizado disso, eu posso evoluir com isso, eu posso piorar também com isso, eu posso enlouquecer com isso também, cada um de acordo com a sua vivência, com o modo como interpreta as coisas, porque já falamos sobre isso em outros desembarachandos, né? Nós podemos adoecer de interpretações. Muitas e muitas vezes o negócio está acontecendo aqui. Tudo bem, acontece coisas ao nosso redor, mas o que acontece aqui pode piorar a situação ou melhorar. Então também tem muito isso, tá? De acordo com o modo como nós interpretamos, né? Então, é assim. Vamos pensar então, já que a estrutura faz parte, a oscilação faz parte da nossa vida, vamos pensar assim também. Então tá, Baracho, nem toda hora eu tô tão animado, nem toda hora eu tô para baixo também, né? Aquela coisa toda. E nós somos isso mesmo, gente. Nós somos esse conjunto de sentimentos, de pensamentos, né? Até porque tem tantos de outros dentro de nós, né? O que aprendemos, o que introjetamos das nossas vivências, o que tem da nossa família em nós, né? Então, tem um monte de coisa dentro da gente. E assim, o que seria de um lado das emoções sem o outro, né? O que seria da alegria sem a tristeza? O que seria da tristeza sem a alegria? Isso pode parecer muito óbvio para você, muito redundante, né? Só que nas horas que a gente está passando realmente a situação, e principalmente quando estamos naquela maré mais baixa, ruim, né, desanimada, a gente não tende a pensar isso, a gente é tomado por essa emoção negativa, né? Mas enfim, mas o que seria de nós sem o outro lado da moeda, tá? Porque assim, ok, Baracho, quem que não quer ser feliz, quem que não quer estar bem, né? A pessoa busca uma terapia para poder ficar melhor na sua vida, a pessoa busca um médico para poder ficar melhor na sua vida, vai buscar um psiquiatra, uma terapia ocupacional, vai buscar uma espiritualidade, uma religião, uma filosofia de vida para poder ficar melhor. Tá certo, nós corremos atrás disso, né? Eu acho que é isso mesmo. Quanto mais nós pudermos ficar melhor, positivo, resiliente, encorajado, firmes, né? Assim, isso nos ajuda. Aí vem tanta coisa que a gente pode fazer que vai agregar bem-estar pra gente, que vai agregar saúde, né? Saúde emocional, saúde mental, que consequentemente vai ser saúde física. Porque muitas coisas da doença do físico começam na cabeça, eu começo a mascar um pensamento, eu começo a esboçar um sentimento, eu vou tendo uma ideia fixa, aquilo começa a me desanimar, aquilo começa a baixar a minha imunidade e eu vou ficar doente mesmo. Então, só que assim, essa busca desenfreada pela felicidade, essa busca desenfreada em ficar alegre o tempo todo, né? Assim, ninguém é alegre o tempo todo. E não quer dizer que é o fim do mundo isso. E não quer dizer que é o fim da vida. Ah, Baracho, agora é fácil falar. Quero ver na hora que o negócio está complicado. Não estou negando a complexidade. Lá na hora. Porque lá na hora, eu estou para baixo, eu estou mal. Alguém vem até querer falar alguma coisa na hora. Você não quer ouvir. Dependendo da pessoa, não quer ouvir. Então, eu entendo isso, né? Só que isso é uma questão real. É uma questão real. Então, assim, muitas vezes a pessoa fica numa busca desenfreada pela alegria, pela felicidade, pelo bem-estar, e pode ser uma fuga.
Porque tudo que excede falta, né? Quando a pessoa se excede em alguma coisa, é porque, de certa maneira, é uma falta de uma outra coisa e uma questão de não querer se conectar com alguma realidade. Então também tem isso, né? Então tem coisas que eu devo olhar na minha vida, tem coisas que eu devo observar na minha vida. E só quando eu oscilo, eu posso ter a oportunidade de olhar melhor. Porque às vezes eu não quero olhar, às vezes eu finjo que não está acontecendo, às vezes eu vou levando assim no peito e na raça, colocando debaixo do tapete da vida, mas a vida avisa, mas a vida mostra, e nós reagimos à vida, né? Viver é pôr-se a estar, viver e para viver não tem como ficar ileso. Alguém quer sair de manhã com roupinha branca e quer voltar com a roupinha limpa, e vai passar por lamaçal, por um monte de coisa, não tem como isso. Só que isso nos ensina, só que isso nos forja, só que isso nos traz alguma coisa, né? Então, a conexão com um lado das emoções, ela tem importância, por mais difícil que seja, né? Quantas pessoas trazem informações e vivências de que aprenderam alguma coisa, evoluíram, cresceram, justamente quando oscilaram, justamente quando foram para o outro lado, né? Então o prédio balança não é para cair, o prédio balança para poder ficar em pé. E nós oscilamos nessa comparação metafórica, nós oscilamos para podermos ficar em pé. E por mais que eu ainda caia, eu me levanto de novo. Então a oscilação na vida, a oscilação emocional, ela tem a sua importância. Porque quando eu oscilo, eu estou ali me conectando com as mais variadas vivências possíveis, emoções possíveis. Porque se eu faço que aquilo não acontece, se eu finjo que não estou vendo, quando aquilo vier de uma maneira maior, eu posso não dar conta. Até mesmo uma coisa boa, viu? Até mesmo uma coisa boa. Então, por exemplo, é claro que existem situações na vida que vai ser necessário um acompanhamento médico, psicológico, como já falei aqui. Então, ok, é isso aí. Só que, em muitos momentos, viver a oscilação, se deparar com outro polo emocional, vai ter a sua importância. E não estou falando só de saber viver quando está mal. Porque tem gente que tem dificuldade de viver quando a coisa está boa. A pessoa não consegue lidar quando as coisas vão bem. A pessoa não consegue lidar quando ela está bem, quando ela conseguiu, quando ela venceu, quando ela se superou, quando ela recebe um elogio, uma gratificação, um prêmio, alguma coisa. Tem gente que não dá conta. Eu lembro da psicanalista argentina Marta Jerez Ambertin, num livro chamado As Vozes do Superego, ela falava isso, né? Que o neurótico ele até adoece quando triunfa. E tem gente que adoece quando está bem. Tem gente que adoece quando as coisas caminham melhor. Então a pessoa fica num pensamento para correr logo para o outro oposto, porque parece que faz mais sentido ficar mal. Parece que faz mais sentido ficar na bad, ficar no baixo astral, mais do que ficar no melhor, né? Eu estava vendo ainda ontem uma novela, eu gosto de ver novela, ainda mais antiga, né? E a mãe e a filha brigando lá, e a mãe com razão. E a mãe falava assim, olha, você, filha, faz tudo para destruir as relações que você vive. Você fala que ama aquela pessoa, e quando a pessoa tenta vir, você dá cacetada. O outro quer você e você não quer o outro, e você dá cacetada. Depois você reclama que o outro não está com você, mas foi você que deu cacetada para o outro sair. Tá entendendo? Então, há aquelas pessoas que realmente não conseguem lidar com os bons momentos, com as boas emoções. Tá tudo muito bom demais. Tá tudo muito legal. Tá estranho. Sinto que algo ruim vai acontecer, né? Quer dizer, então não é só a questão dificultosa em relação às emoções mais complicadas ou aos momentos mais complicados, mas também para alguns, inclusive nos bons momentos e nas boas emoções. Há quem fique assim, meu Deus, eu tô bem, dá até medo, né? Ah, Baracho, mas aí tem uma questão de vivência, de contexto. Sim, eu vejo isso. Já escutei muito no consultório isso, né? As pessoas tiveram uma vida muito castradora, muito sem poder respirar, muita pressão. Então a pessoa acaba até desenvolvendo uma situação de não conseguir viver um bom momento, porque é tanta porrada que veio, né? Mas enfim, mas vamos entender que a nossa vida realmente ela é constituída de oscilações.
É bem essa questão, né? Só que aí, nessa busca desenfreada em ficar só bem, então a gente vê aí as pessoas, e não fecha o filtro com isso, eu não estou tirando quando é uma questão necessária, que a pessoa vai buscar ajuda mesmo, para poder dar conta de uma emoção que está esquisita, um pensamento que não é bom, aí ela vai buscar ajuda profissional, vai ter os recursos medicamentosos, terapêuticos, está tudo certo. Mas muitas vezes numa moda desenfreada, a pessoa vai atrás dessas coisas sem nem ver direito uma busca profissional, vai meio assim na moda do negócio, e ela vai agregando coisas no seu organismo, vamos colocar assim, aí ela para de chorar, é para não chorar, é para não sentir, é para não ter isso, é para não ter aquilo. Quer dizer, eu vou parando de sentir as coisas que são naturais da minha vida. E se eu paro de sentir, o que vai sobrar de mim? Quem sou eu? Aí a pessoa fica assim, né? A pessoa fica assim. Tem aquela questão emocional exagerada, histérica, infantil, blá blá blá, mas tem a pessoa que fica assim também. E aí parece que a gente vai sendo levado a aprender que nós não podemos viver os nossos sentimentos, viver as oscilações que fazem parte da vida. Sabe uma coisa que mexe muito e nos faz oscilar muito emocionalmente? É a questão dos ciclos. Os ciclos da vida, que é o segundo tema dessa manhã aqui no Desembaraxando, né? Os ciclos da vida interferem muito na nossa emoção e faz com que nós oscilemos, né? Então vai ter oscilações do campo mais genético, cerebral, aí já falamos agora há pouco dos transtornos, né? Mas vai ter as oscilações oriundas dos ciclos. E a nossa vida é feita de ciclos o tempo todo e você sabe disso. Ciclos maiores, ciclos muito rápidos, ciclos médios, medianos e aquela coisa toda, né? E aí muitas vezes nós ficamos assim muito... Nós lamentamos, né, o fim de um ciclo muitas vezes. Ah, mas mudou tudo na minha vida, aquela coisa toda, né? E aí a gente chora porque o ciclo acabou. Tudo bem, pode chorar. Nós choramos, nós ficamos alegres, nós ficamos bravos. Nós ficamos revoltados com a mudança do ciclo, só que o ciclo muda para quem está na vida, né? É isso aí. Então, a gente tem que começar a observar tudo isso. Eu sei que não é fácil observar, né? Porque muitas coisas nos tomam de assalto, né? A gente é surpreendido por uma mudança e vai interferir na minha oscilação. Só que assim, são cenários que eu não estou entendendo ainda, que eu não estou vendo direito, mas alguns deles podem ser muito importantes na nossa vida, né? Então, assim, os ciclos realmente mudam na nossa vida, interferem na nossa oscilação, interferem no nosso humor, né? Mas se entendermos como oportunidades também, se entendermos como um novo momento, são cenários que não estamos vendo direito ainda, mas poderão ser importantes. É aquela velha questão de uma frase que eu aprendi há um tempo atrás, né? Então tem pessoas que ela vai enxergar uma oportunidade em cada dificuldade, né? E há quem vai enxergar uma dificuldade em cada oportunidade. Não estou aqui julgando quem está certo e quem está errado, mas é o que cada um vai fazer, vai pensar e o que vai vir de consequência em relação a isso, tá? Então, enxergar uma oportunidade em cada dificuldade e enxergar uma dificuldade em cada opportunity. E como é que é você com isso aí? O que mais prevalece na tua cabeça? Aí cada um vai ter o seu modo realmente de reagir, de interpretar e de oscilar. Mas a oscilação, gente, ela faz parte da vida, né? Então, falando de ciclos, né, os ciclos que mudam na nossa vida e os ciclos que interferem e oscilamos como consequência de um ciclo que muda. Então, na verdade, ó, eu até marquei aqui, ó, o ciclo, né? O ciclo é aquela questão, né? Vai nos levar, quando ele muda, para outros cenários. Cenários que no começo eu posso reclamar, pô, eu estava tão bem aqui, não sei o quê. E eu posso tirar alguma coisa diferente do outro, mesmo não sendo fácil. Então, faz parte da questão humana,
nós oscilarmos. Nós temos conflitos, então, não por defeito, mas é uma questão da nossa estrutura. Nós ficamos a vida inteira buscando um caminho melhor, né? Assim, a gente passa a vida inteira procurando ver qual que é a resposta, qual que é o método, qual que é não sei o quê. A gente passa a vida inteira fazendo isso, de um modo ou de outro, com uma busca ou outra. Mas que bom que isso acontece. O ser humano se movimenta para frente, porque ele é um ser faltante. E a falta gera um desejo. O desejo move o sujeito. É isso aí. Então a gente procura uma coisa, a gente vai atrás de outra, a gente vai atrás. Eu lembro do meu sensei lá de Muay Thai, né? Quando ele chegou na máxima honraria, categoria de graduação, né? E eu falei para ele assim: então, mestre, agora fechou então, agora tudo certo. Ele falou: não, agora é só o começo, eu vou mais. Então é isso. E quando fala de ir mais, é estar sujeito às oscilações que virão pelo caminho. É estar sujeito ao saculejo que vem pelo caminho. Tem hora que eu estou numa estrada de asfalto tão bonita, tão gostosa, tão lisinha, o carro anda, que é uma beleza, né? E eu estou indo para um destino. Chega uma hora que eu tenho que virar para um lado, esquerdo, direita, né? E vai ter uma estrada de chão bem irregular. E a placa fala, para chegar onde você tanto quer, são 27 km aí, tome cuidado. E muitos nessa hora falam o quê? Ah, eu não vou não. Eu não vou ter essas oscilações, não sei o quê. Outros vão com muito cuidado, com muito carinho, e vão chegar e vão desfrutar de alguma coisa boa lá na frente. Nem tudo vai ser bom, é isso mesmo. Nem tudo vai ser bom. Mas a vida é isso, pessoal. Viver é pôr-se a estar. Viver é passar pelas oscilações. Mas quem disse que a oscilação de tudo é uma coisa horrível? Eu comecei aqui se desembaraçando falando da oscilação, por exemplo, do prédio que eu moro aqui no último andar, né? Dependendo da questão climática, dos ventos e da chuva, eu noto o apartamento, o prédio, ele faz assim. Ele dá aquela oscilada. Mas é uma oscilada, por incrível que pareça, para ele poder suportar as batidas da vida, para ele poder se manter em pé. Então, quando nós oscilamos, é o modo da gente ter uma flexibilidade e uma absorção de um ciclo novo, de um problema, de começar a lidar com aquilo, de receber no lombo a chibatada, vamos colocar assim, a porrada da vida, mas para a gente poder digerir o melhor possível e passar o melhor possível por isso. Oscilação não quer dizer queda. Oscilação não quer dizer destruição. Oscilação emocional nesse sentido, ela quer dizer realmente absorção, reorganização para poder viver tudo que se apresenta. Os ciclos da vida, eles realmente ativam mais essas oscilações. Ainda mais ciclos que vêm sem nos convidar e nos avisar. Mas enfim, a vida é isso. A vida é pôr-se a estar. Não tem como viver sem estar ileso. Há quem queira ficar ileso a vida inteira. Passar pela vida sem nenhuma cicatriz. Não tem isso. Só que as oscilações, elas são para o nosso bem. É melhor oscilar do que ficar muito rígido, seja para qual lado for. Vai por mim, escuta isso. É melhor oscilar e entender o propósito disso do que ficar muito firme. Há quem fique muito firme e queira se mostrar muito firme e por dentro tá tudo explodindo. E pode ser pior e tarde demais. Oscilações e ciclos fazem parte da vida. Desejo que você viva da melhor maneira possível os seus ciclos e as oscilações que vêm em decorrência disso, emocionais, mentais, na vida, tá bom? Obrigado pelo carinho, obrigado pela atenção. Tenha um grande dia, terçou, tá bom? Se você perdeu o começo aqui, volta, assiste o começo. Lembrou de alguém que deveria ver esse conteúdo? Compartilhe com essa pessoa, compartilha com ela. Só tenho a agradecer a você por compartilhar, por nos ajudar aqui nessa caminhada com os desembarachandos. Obrigado, beijo no coração. Fica gravado esse conteúdo aqui no Instagram, depois Facebook e YouTube. E valeu pelo seu carinho, viu? Boa terça-feira para você, bom dia e até o próximo Desembarachando. Beijo, até mais.